Olá, queridos e queridas, amados e amadas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui com este meu cabelinho que tá para cima por causa do fone, né? E eu recebi essa pergunta do incógnito, não sei se é o ou a, vou considerar como o, né? Que eu achei bem interessante. Galera, eu vou responder em cima da minha régua, tá? Então, o que eu considero certo ou não. Pode ser que eu esteja falando bosta, pode ser que não. Então, considere isso como minha opinião e, sei lá, caso vocês queiram, você, incógnito ou qualquer outra pessoa queira buscar alguma outra opinião, vá, né? Mas também não use isso como desculpa, né? Ah, foi sua opinião que fez eu tomar determinada decisão errada ou certa. Não. É uma opinião, releve e procure outras também, tá bom? Seja você a pessoa que está perguntando, seja você outra pessoa que também tem a mesma dúvida. Não se esqueçam, é minha régua. Dada as determinadas explícitas explicações, vamos lá. Olá, estou cursando ADS, né, Desenvolvimento de Sistemas, pela minha necessidade de entrar logo no mercado de trabalho. E gostaria de saber tua opinião sobre se vale a pena estudar por fora as disciplinas de uma graduação em Sistemas de Informação. Geometria analítica, álgebra linear, matemática discreta, álgebra linear computacional, cálculo diferencial integral 1 e 2. Essa matemática mais pesada das graduações tradicionais tem alguma aplicação prática no cotidiano do profissional? Então, assim, eu considero. Depende do que você quer fazer. Se você quer entrar na parte de engenharia, talvez isso funcione bastante. Se você quer entrar, por exemplo, na área de inteligência computacional, né, então na área de machine learning, na área de inteligência artificial, etc., talvez você precise disso. Por que eu estou dizendo talvez? Porque muita coisa hoje em dia ela já está encapsulada. Então, se você quer fazer, por exemplo, um modelo linear, se você quer fazer um modelo polinomial, seja lá o que for, na grande maioria das vezes você só tem que ter a ideia daquilo que você está trabalhando. Você não precisa exatamente calcular, ou você ter estudado, ou você ter uma formação sobre aquilo. Então, assim, se você está fazendo desenvolvimento de sistemas, você tem que ter uma ideia exata do que você quer fazer. Por quê? Porque tem uma coisa que é muito importante, que é isso daqui, ó, tempo. Dado o contexto social e econômico que nós vamos viver agora, graças a essa porra dessa pandemia que está acontecendo por aí, a parte de tecnologia talvez ela até sobreviva. Só que assim, como você ainda não tem uma experiência no mercado e você quer entrar no mercado logo, né, você tem que saber qual que é a profissão que você quer entrar. Dado você sabendo qual que é a profissão que você quer entrar, você tem que estudar aquilo que a profissão exige. Se a profissão exige essas matérias, beleza, cai para cima. Se a profissão não exige, cara, não que isso não seja útil, mas velho, em questão de dia a dia, não sei se isso é muito útil não. Eu conheço incríveis programadores, que certeza que na faculdade deles eles tiveram isso, mas com toda a certeza do mundo eles não usam isso o tempo inteiro. Porque assim, se você pegar, por exemplo, um programador web, um programador, seja lá, tipo, qualquer tecnologia que for, tá? Com toda certeza ele não vai usar esse tipo de coisa. Ah, putz, um cientista de dados trabalhando com vários modelos matemáticos, né, e etc e tal, talvez até consiga. Ah, se você vai entrar numa área de análise matemática muito mais pesada, talvez. Você vai entrar em sistemas que, um computador tem que ser tão pequeno que todo o processamento que rolar ali é um processamento importante e, a memória é algo muito limitado, coisa que hoje em dia existe, né, mas dependendo da aplicação, né? Porque memória hoje em dia não é tão cara, processamento hoje em dia não é tão caro, até mesmo para coisas pequenas, para as coisas pequenas. Então, depende muito do que você quer. Essa é a verdadeira palavra. O que eu acho que você deveria fazer de importante? Pensa assim, eu quero trabalhar na profissão A, quero trabalhar na profissão B e quero trabalhar na profissão C. Por exemplo, 3 opções. A primeira é cientista de dados, a segunda é programador web e a terceira é programação. Eu esqueci a bendita. Eu vou falar programação Java, tá? Aqui em questão de linguagem de programação eu estou bem desatualizado. Então vamos lá. Se eu vier aqui, por exemplo, no LinkedIn, né, algo bem simples, eu venho aqui no LinkedIn, sei lá, vou colocar aqui São Paulo, tá? Porque eu moro em São Paulo.
e eu vou colocar a primeira opção, cientista de dados. Ó, já tem aqui, ó, especialista de BI, cientista de dados, tá? Eu vou pegar aqui um analista de dados pleno, que é praticamente a mesma coisa, um analista de dados, analista de BI, analista de dados, né? Ó, desenvolvedor Python, por exemplo, dá para você querer ser, mas vamos colocar pelo menos a parte de análise. Então, vamos ver algumas coisas, tá bom? Vamos ver o que esses cargos exigem. Então, assim, vamos lá. Focado, fonte de dados do sistema ligado. Ó. Facilidade para levantar requisitos com a área usuária e desenhar soluções utilizando ferramentas como SAS, SS, SSRS, MySQL, PostgreSQL, Python, Flow e Power BI. Né? Então você já tem algumas coisas ao qual você já tem que ter mais ou menos uma ideia. Né? Extração de dados a partir de ferramentas Microsoft Integration Services e Python, disponibilização de blá blá blá. Tá, fonte de dados, sistemas de raciocínio lógico, foco, concentração, boa visão analítica, tá, comunicação, diferencial ter atuado no ramo financeiro, tá? Então, talvez você tenha um pouco mais de matemática, né? Ou, sei lá, uma econometria, alguma coisa do tipo, talvez até ajude, né? Mas a gente pode ver que pelo menos na cargo de analista de BI, né, não é tão... aquelas matemáticas ajudam, né, mas ainda nem tanto. Então vamos lá, um analista de dados pleno, né, isso a gente está tratando na Atento. Então vamos lá, desenvolver e disparar relatórios hora em hora em Excel e SQL. Ó, então você já está precisando de uma ferramenta totalmente diferente que é o Excel e SQL. Né? Gerir processos e realizar levantamentos de requisitos, participar de reuniões, conduzir integração de pesquisas e automatização de rotinas. Pré-requisitos, formação superior, conhecimento avançado em Excel e avançado em SQL, conhecimento intermediário em Power BI e inglês avançado. Então, por exemplo, se você for pegando várias vagas, né, vai anotando a vaga exatamente aquilo que você quer. Aí você vai vendo quais são as habilidades que pelo menos naquele momento a galera está precisando. Ó, responsável analítico, SQL, Pandas, Python, né? Então aqui a gente está tratando de alguém que vai fazer mais análise de dados, né? Como já diz o próprio lado, como já diz o próprio nome, né? O conhecimento em matemática e estatística, né? Então talvez nem tanto aqueles conhecimentos de geometria e o caramba 4, né? Geometria não, desculpa. Né? Então a gente está falando sobre álgebra linear, né? Como você colocou, geometria analítica, e assim por diante, talvez não seja tanto, mas poxa, estatística é uma coisa legal. Dificilmente você não vai usar estatística, né? Então experiência, vontade de aprender, mas modelagem preditiva, machine learning, né? Então no machine learning é bom você ter ideias, você ter conhecimento sobre regressão linear, regressão polinomial, né? Você ter ideia do que é uma classificação usando regressão, né? Que eu esqueci o nome do algoritmo, e assim por diante, tá? Então vamos colocar mais uma só, analista de BI. Tá, ó, experiência de BI, relatórios gerenciais, domínio de Excel e Power BI, graduação em tecnologia, tá no Jaguaré, ali na zona oeste de São Paulo. Então você pode ver que, quando a gente está trabalhando, procurando uma determinada vaga, eles vão ter determinados pré-requisitos. E partindo desses determinados pré-requisitos, nós vamos ver o que nós deveríamos estudar ou não. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, qual é a segunda opção que a gente tinha visto? Vamos colocar, por exemplo, programador Java. Né? Programador Java. Então, em São Paulo. Vamos pesquisar. Bota aqui para pesquisar, né? Deveria pesquisar, pelo jeito ele não está indo. Né? Vamos botar aqui de novo. Ó, programador Java. Vou colocar aqui, ó. Programador, vou colocar só Java, tá? Java São Paulo. Ó, especialista em inteligência artificial, né? Cientista de dados, blá blá blá. Eu quero Java, infeliz. Ó, programador, consultoria, ó, front-end, né? Então a gente está tratando de alguém, ó, JavaScript, Angular, né? Aí você está tratando back-end, Java, Node, JS, né, Nginx e MongoDB. Então você já tem duas tecnologias, você tem a tecnologia aqui de banco de dados, você tem uma tecnologia aqui de roteamento de site, eu esqueci esse bendito, né? Eu já mexi bem pouquinho com Nginx, já faz bastante tempo. Node e JS eu sei bem pouquinho, e Java faz muito tempo que eu não mexo. Então, ó, desenvolvedor full stack, por exemplo. Desenvolvedor de sistemas, ó, nessa empresa aqui. Vamos voltar, não quero ver a empresa, pô, quero ver a vaga.
Então aqui, ó. Tecnologia, blá, 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 conhecimento técnico, blá, blá, ó. SAP, Java, .NET, por exemplo. Né? Então, ó, vamos desenvolvedor front-end, né? Web. Então, a experiência de servidores Linux em ambientes de missão crítica, sólido conhecimento de teoria de sistemas operacionais e protocolos de rede. Né? Então, ó, administração de aplicações web, .NET, Java, PHP, Node.js, boas práticas de segurança, experiência de troubleshooting, né? E assim por diante. Então, assim, a dica que eu dou, seja para você, ó, coisa de Agile, Scrum e o caramba 4. Dicas que eu dou para você, dicas que eu dou para todo mundo que está assistindo. Galera, se vocês querem começar em uma determinada área, deem uma olhada quais são os requisitos que estão necessitando para aquela área a qual você está querendo entrar e estuda essa porra. Não fica caçando um monte de coisa para você poder estudar, porque senão você vira igual um pato. Tem bico e não bica direito, tem asa e não voa direito, né? Tem pena e é feio, e assim por diante, tá? Então, tentem ver o que vocês querem entrar. É difícil pra cacete, principalmente quando a gente não tem experiência e quando a gente está entrando na área ou tentando entrar na área. É difícil pra caramba você conseguir ter um raciocínio, ter uma ideia do que você quer trabalhar. Fato. Isso é inegável. Só que vocês vão ter que partir de algum lugar. Vocês vão ter que arranjar qual que é a profissão que vocês estão querendo entrar e qual que é o segmento que vocês estão querendo entrar. Porque a área de desenvolvimento é uma área grande pra cacete. Você quer começar com Java, você quer começar com desenvolvimento de sistemas, tipo sistema de cadastro, sistema de análise, sistema inteligente, seja lá o que for. Veja as vagas, principalmente para os lugares aos quais vocês estão à sua volta, né? Já que você está querendo entrar, então, em questão de escolha, talvez você não tenha tanta. Veja o que você tem à volta de você, né? Num determinado raio de distância. Né? Daqui de Guarulhos não tem nada de tecnologia, vai ter muito mais lá para o lado de São Paulo, por exemplo, no meu caso. Né? Vocês vão ter que ver o que vocês querem, né? Neste caso você incógnito, vai ter que ver exatamente o que você quer, ver quais são as vagas daquilo que você está querendo entrar, uma opção, duas, seja lá o que for, e veja o que aquela galera está pedindo e estuda aquilo. A partir do momento que você entrar, você começa a se especializar naquilo, e aí você vai estudando outras partes. Se você tiver tempo para você estudar, por exemplo, aquilo que você me disse, é uma boa. Caso não, não perde seu tempo com isso daí não, cara. Porque senão não quer dizer que o conhecimento ele seja inútil. Longe disso de eu falar isso. Longe, longíssimo. O que eu estou falando é, existem conhecimentos que são melhores do que outros em algumas profissões. Né? Então, se você quer trabalhar com Java, veja Java. Se você quer trabalhar com JavaScript, veja coisas de JavaScript. Se você quer trabalhar com PHP, PHP. Se você quer trabalhar com Python, Python, R, Scala, Power BI, Excel e assim por diante. Tá bom? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que tenha matado essa dúvida, que você leve essa minha opinião em conta ou não também. Às vezes pode ser que você tenha achado minha opinião uma bosta, não tem problema nenhum, né? Mas não se esqueça que no fim das contas quem tem que decidir o que você quer fazer da vida é você mesmo. A dica que eu te dou é estude o que é necessário. Tá? Não fique gastando tempo tentando aprender 200 milhões de ferramentas que no fim das contas você acaba sabendo de nenhuma. Beleza? Beijo na bunda, até mais.